Para quem não me conhece, eu sou pastora Vanessa, esposa do pastor Lindomar. Eu não subornei os gritinhos, não. Mãe do Henrique, faço parte do ministério mais lindo, com a pastora mais fitness, mais maravilhosa, a pastora Kelly. Gestora da gestão das mulheres mais barulhentas, mais lindas. É isso aí, é fazendo a vontade do Senhor. Você pode tomar o seu assento. E nós estamos aqui para falar, para profetizar 2026. Amém? Você saiu da sua casa até aqui com um propósito: profetizar o que Deus vai fazer em 2026. O que Deus pode, eu não sei como você saiu, mas nós estamos em uma campanha que chama Profetizando 2026. Você já abriu a sua boca para falar o que você quer do Senhor? Você já visualizou aonde você quer estar no final do ano? Quem já visualizou? Levanta a mão. Quem já visualizou? Eu quero. Quem já escreveu aquilo que quer, quem já colocou diante do Pai, qual o caminho que eu quero seguir, aonde que eu vou estar. Nós estamos hoje, é dia 9 de janeiro? 8, meu Deus, já estou no 9. Eu sou mais acelerada, entende? Mas algo que eu quero falar com vocês essa noite é justamente isso. Nós estamos no ano da aceleração, no dia 8 de janeiro. Mas não é a velocidade que importa esse ano, mas é o caminho, é a jornada. Muitas vezes nós nos preocupamos com o quão rápido nós queremos chegar ao nosso destino, ou quão rápido eu quero chegar onde eu visualizei na minha vida, mas o importante não é a velocidade, mas é a intensidade, é o caminho. E o caminho que nós vamos falar essa noite não se trata de um método, não é um plano. O caminho é uma pessoa. A pessoa é Jesus Cristo. Você não sai da sua casa, você não vai em uma direção, se não for por Ele, é em vão. A Bíblia diz que em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Talvez muitas vezes nós colocamos diante do Senhor um plano, nós colocamos um avanço, nós colocamos tantas coisas na nossa mente e começamos a imaginar todos os nossos projetos e construir diante deles. E eu falo para você que em Provérbio 3:6 ainda o Senhor fala mais: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, Ele endireitará a tua expectativa, Ele alinha a tua visão, Ele coloca você diante do propósito certo, no momento certo, quando Ele é o caminho e você está certo de andar nele, tendo a convicção e a certeza de que é Ele que é o caminho, você não se perde, você não tropeça, você não fica cansado. Até os teus passos acelerados, eles são parados por Ele. Quantos aqui já se viram parados pelo Senhor? Quantos aqui já se viram acelerados pelo Senhor? Ele é o caminho. Dele procede todas as coisas. E não tem como eu falar de estrada e de caminho e de sonho sem falar de construção, sem falar de fundamento. Quem constrói algo na areia sabe que vai desandar. E olha que de construção eu estou entendida. Eu estou 1 ano envolvida com construção. E se algo que eu aprendi é que fundamento importa. Se algo que eu aprendi nesse ano é que fundamento faz todo o sentido. Quem aqui já construiu algo? Já experimentou construir algo sem fundamento?
A Bíblia ela nos dá uma ordem que nós devemos fundamentar a nossa vida em Cristo. Nós precisamos entender se o Senhor está sendo reconhecido na nossa jornada. Eu não sei se você chegou até aqui e você pode dizer: o Senhor é reconhecido na minha jornada. Eu reconheço Ele nos meus passos. Ele tem endireitado as minhas veredas. Se você quer avançar, você deve entender onde você está. Eu trabalhei por mais de 20 anos na educação. E todos os anos é a coisa mais engraçada. Todo mundo chega na escola com mochila nova, caderno cheio de post-it, marcadores, planner. É a coisa mais linda, gente, a organização do início do ano. A gente compra agenda, a gente coloca um planner, os alunos começam a anotar tudo que vem, canetas coloridas, as tampinhas todas no lugar. Dava um mês, não tinha mais nem canetinha, o planner já tinha ido por água abaixo. Quem já passou por isso? E nós víamos isso todo dia na educação, e a gente já falava, aquele lá, a gente ficava assim, na aposta das professoras. Quem ia continuar e quem ia parar no caminho. E muitas vezes, o nosso adversário, ele fica fazendo aposta com os nossos planejamentos. Será que ela vai? Será que ele vai? Será que essas canetinhas vão durar no estojo? Como que fica? Quem aqui é mãe, pai, já sabe como que fica o estojo do filho dali um mês. Eu não sei. Mas quando eu lembro de planejamento, quando eu lembro de início, quando eu falo de profetizar, quando eu falo de declarar algo, eu lembro do início do ano. E nós somos formatados, muitas vezes, até o dia de hoje, para largarmos os nossos estojos, para deixarmos as nossas canetinhas de lado, para os nossos planners ficarem bagunçados, porque a vida toda a gente foi assim, muitas vezes. Na escola, eu deixo tudo por a última hora, eu quero cola, eu quero ajuda, eu quero ponto na média. É aquela galerinha que vai para os pontos na média, é aquela galerinha que vai para pedir ajuda para o professor. E na vida a gente vai se acostumando assim, chega no final a gente dá um jeito. Mas esse ano é um ano profético na nossa vida. E eu quero te convocar a você endireitar agora as tuas veredas e colocar a sua vida fundamentada no Senhor, para que você não pare no mês que vem, para que você não perca o que Ele tem para a sua vida, para que você vá até o fim, para que as suas canetinhas estejam em ordem, mas para que você não largue o que Ele tem para a tua vida. Eu quero te convocar a fundamentar todo o teu projeto na pessoa de Jesus, que é Ele que tem firmado os teus passos, Ele é a rocha inabalável. É Ele que tem endireitado toda a nossa jornada e não tem como caminhar sem Ele. Não tem sucesso sem Ele. No Salmo 127, Ele nos diz que não adianta nós construirmos qualquer coisa se Ele não for o edificador, se Ele não for o que fundamenta. Em vão é o nosso trabalho, em vão é o nosso aprendizado. Em vão é aquilo que nós colocamos diante de qualquer situação, porque não faz sentido eu ter tudo se eu não ter o Senhor como a minha rocha inabalável. Não faz sentido eu chegar no final e passar de ano sem conhecimento. Vai chegar um momento que a conta vem. A conta vem para nossas vidas. Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos criando os nossos filhos, quando nós estamos caminhando no dia a dia, o Senhor não é um Deus de recomeço, mas Ele é um Deus de continuidade. Ele é um Deus de crescimento. Ele é um Deus que está te falando nesse ano, é um ano da aceleração. Ei, aproveita esse ano para aprender, porque você vai aprender mais rápido. Aproveita esse ano para fundamentar a tua fé, a tua estrutura. Aproveita esse ano para andar sendo direcionado pelo maior GPS dos séculos. Muitas vezes a gente coloca no Waze, no Maps,
o nosso trajeto, não é assim? E a gente acaba confiando num computador, confia num qualquer livro, mas eu quero te convidar a confiar num GPS que não erra o caminho. Um GPS que endireita, que te coloca na estrada certa. A estrada plana é a estrada do Senhor Jesus. A estrada sem buraco, sem tropeço. Todas as vezes que eu falo de andar em Jesus e fundamentar a fé, eu lembro de uma história que a Bíblia conta lá em Mateus 14, quando os discípulos estavam com Jesus e ele deu uma ordem para eles, vão na frente, entrem no barco. Eles tinham passado por muitas situações, João Batista havia sido morto, mas eles estavam com Jesus, vivenciaram o milagre da multiplicação dos pães e peixes, estavam ali caminhando com ele. O Senhor Jesus falou para eles assim, vão, entrem no barco e vão para o outro lado que eu alcanço vocês. E chegando no meio do mar, começou uma grande tempestade, e eles começaram a se apavorar, e no meio da tempestade o Senhor veio ao encontro deles. Quantos aqui já foram socorridos pelo Senhor? Quantos tiveram socorro bem presente na hora da angústia? E Pedro andou sobre as águas, porque Pedro ele era mais audacioso, e ele disse, olha, eu quero ir até o Senhor começou a vir no meio da tempestade, encontrar com eles, e ele acalmou aquela tempestade, mas quando Pedro foi andar sobre as águas, o vento começou a bater, e o Senhor, ao encontro de Pedro, continuou em direção a ele, mas o vento bateu, as ondas começaram a levantar, e naquele processo de andar sobre as águas e ver Jesus, ele temeu e começou a afundar. E logo Jesus estendeu a mão para ele e ainda disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? E ergueu rapidamente Pedro para a superfície novamente. E todas as vezes que eu fico com medo, eu lembro que os meus olhos têm que estar em Jesus. Eu preciso entender que mesmo sobre as águas existe uma rocha que me sustenta. Todas as vezes que eu vejo que o vento está forte ou que as ondas estão altas, eu entendo que existe um Jesus vindo em minha direção. E o que fez com que Pedro afundasse naquele momento foi ele tirar os olhos do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que se você tirar os olhos desse Senhor, desse Jesus, você vai afundar. Mas se você manter os seus olhos fixos, os seus pés firmes, sabendo que Ele é o teu caminho, Ele é a tua direção, Ele é a tua convicção, você vai ter sucesso. E é uma escolha diária. É uma escolha diária e não é uma escolha anual. Se você quer sucesso no que você vai construir em 2026, você precisa endireitar as tuas veredas, você precisa fundamentar a tua fé, e você precisa olhar para Jesus, não tirando o olho dele. Mesmo que venha o vento, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha a contenda, a fofoca, a escassez, eu não sei, mesmo que te dizem que não vai dar certo, você pode dizer, na minha situação não daria, mas o meu Deus, esse pode, e eu entrego nas mãos dele, porque nas mãos dele não há quem tire, nas mãos dele não há quem vença, e quando ele está à frente, não tem quem derruba. Eu não sei qual é o problema da tua luta, mas eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei que o meu Deus é um Deus de causa impossível. Eu sei o Deus que eu tenho crido. E é esse Deus que vai comigo em 2026. É esse Deus que vai caminhando comigo em todas as minhas adversidades. E todas as vezes que eu vejo que sim, foi Ele que me colocou numa tempestade. Sim, foi Ele que me colocou no meio de um vendaval. Sim, Ele deixou com que eu andasse sobre as águas. Sim, mas se eu não tirar o olho dele, eu não afundo. E o que faz você afundar é você tirar os olhos do Senhor. Se tem algo que você precisa deixar fixo na sua vida, é os olhos no Senhor e no que Ele pode fazer. Quando você alinha a tua expectativa, a tua visão ao alcance do Senhor, nada te abala. Nada te abala. Mas quando você olha para o lado, quando você olha para a direção contrária, quando você dá ouvido a quem não deve, você se abala.
E a palavra é: para onde você tem olhado? Quem você tem escutado? Muitas vezes, nós não entendemos porque estamos no meio de uma tempestade. Mas eu te digo, se você está no meio de uma tempestade, é porque Deus quer que você caminhe sobre as águas. Se você está no meio de uma tempestade, é porque o Senhor quer se mostrar presente na sua vida. Toda batalha não vem para nos destruir, mas elas vêm para nos edificar, para nos enaltecer. E você entra esse ano cheio de plano, e agora ajustando o seu GPS. Você entra esse ano sabendo que o fundamento é Jesus. O caminho é Jesus. Mas o que eu preciso fazer para estar alinhada? Para estar na direção? O que eu preciso fazer? Como que eu vou vencer? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Mas se você sabe o porquê, ou para quê que você quer, não importa o como. Para quê você quer chegar onde você quer chegar? É para a honra, para a glória do Senhor? Para quê? Por que você quer chegar onde você quer chegar? O como vem dele. É ele. É através dele. Ele é a direção. Ele é o fundamento. Ele é a dependência. Ele nos ensina que nós devemos ser integralmente dependentes dele. Nós devemos entender que ele é o nosso fundamento. E quando eu entendo quem é o meu objetivo maior, quem é o que edifica a minha casa, porque se não for ele que edifica a minha casa, em vão será o meu trabalho. Se não for ele o meu fundamento, em vão será a minha construção. Se não for ele o que endireita o meu caminho, se não é ele o fundamento, em vão é tudo aquilo que eu quero. Então todas as coisas que eu devo alinhar nesse momento, para a minha expectativa, para aquilo que eu quero, é saber que eu preciso fundamentar nele. E para que eu fundamente nele, eu preciso ter algumas decisões na minha vida. A Bíblia diz em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará, o mais ele fará. A entrega, ela está ligada à tua doação. Não existe entrega pela metade. Ou você entrega, ou você não entrega. Você quer emprestar a sua vida para Cristo? Ou você quer entregar a sua vida para Ele? Você quer que Ele seja o teu fundamento? Ou você quer só uma maquete bonita dentro da sua sala? Você quer que Ele seja a construção, o fundamento de tudo aquilo que você imagina? Ou você quer mais um ano deixar com que os sonhos fiquem pelo caminho? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Quantos projetos ficaram dentro de gaveta? Quantas expectativas frustradas? Quantas vezes você talvez afundou como Pedro naquela noite? Mas eu quero te dizer que esse ano é o ano onde o Senhor nos deu uma direção, onde Ele nos deu uma palavra sobrenatural, onde aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. É um ano onde talvez você fique calculando a rota, o tempo, e o Senhor diz: ei, eu sou o teu GPS, eu sou o teu fundamento, e eu acelero o processo, eu acelero as tuas fases, eu acelero o que eu tenho para fazer na tua vida. É um ano onde você aprende inglês mais rápido, é um ano onde você consegue aprender aquilo que você nunca conseguiu mais rápido, porque a direção é o caminho. Estar fixado nele é o que você precisa. Não dá para ter sucesso sem ele. Não dá para ter êxito se não for através dele. Aleluia. Em 2 Timóteo 1,12 o Senhor nos diz: porque eu sei em quem eu tenho crido. Quem sabe em quem crê não teme o vento, não teme a tempestade, não teme a adversidade. Algo que eu sempre falo,
que é uma palavra rema na minha vida. É o Salmo número 1. Se você quer andar por uma direção nova, se você quer estar em uma estrada nova, você precisa deixar o velho, você precisa deixar algumas mesas, algumas escolhas, você precisa entender que o que faz com que você tire os olhos do Senhor são as tempestades das mesas erradas, são os ventos das falas erradas, as convicções erradas. Eu não sei onde você tem prendido muitas vezes os teus olhos, os teus ouvidos, porque isso tem entrado no teu coração. E o Salmo número 1, ele me dá uma direção. Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Pois ele é como o quê? Como a árvore plantada a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. Essa é a pessoa que tem o seu olhar em Jesus. Se eu fosse escrever o Salmo número 1, arrumar ali ele, talvez mexer do meu jeito mais simples, eu falaria assim: bem-aventurado aquele que não senta em mesa errada, que não dá ouvido para fofoca errada, que não fica no TikTok o tempo todo, nem no Instagram, que não fica olhando as notícias erradas. Bem-aventurado o homem que não fica dando olhar para tudo que falam, mas que tem o seu olhar no Senhor. Bem-aventurado aquele que coloca os seus olhos no Senhor, pois esse é como a árvore plantada junto a ribeiros. Se você quer ter sucesso, se você quer frutificar, florescer, se você quer crescer, olha onde você tem sentado, olha com quem você está andando, para quem que você está dando ouvido, endireite os teus caminhos. Quer saber aluno para desandar na escola? É a galerinha que vai para o fundão, começa bem e termina mal. Quem já viu isso? Gente, é milenar. A gente sabe que as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações. Nós sabemos. E muitas vezes nós ficamos horas ouvindo todas as coisas, onde o Senhor diz: quer ter sucesso, tampa teu ouvido para o fracasso. Foca teus olhos em mim. Medita na minha palavra, fundamente a tua expectativa, alinha a tua visão, porque com certeza a tua jornada será certa. Nós estamos entrando agora numa campanha de quintas-feiras, profetizando 2026. E eu vou dizer para você, é de semana em semana. E não dá para planejar muito longo, porque a gente se sabota. O ano passado eu tomei tantas decisões na minha vida, e uma delas foi deixar de comer açúcar por 30 dias, depois mais 30, depois mais 30. E assim eu venci o ano, consegui. 300 dias sem açúcar. Glória a Deus, mas foi de 30 em 30. Tudo na nossa vida precisa ter uma constância. Se você tem a direção certa, é de 7 semanas a nossa campanha, então vamos de 7 em 7, vamos lá, de semana em semana. O que você vai fazer semana que vem? O que você vai fazer amanhã quando você acordar? O que você vai olhar primeiro? O que vai governar a tua vida? Muitas vezes você levanta e o que governa a tua mente é a tua preocupação. E tem algo tão lindo escrito ali naquela parede daquele prédio, que todas as vezes quando eu entro eu olho para aquilo que está escrito ali. E a primeira frase é que aquilo que eu coloco na minha mente vai ser o que vai acontecendo na minha vida. Porque nós atraímos aquilo que nós pensamos. E muitas vezes você coloca na sua mente e no seu dia o tamanho do seu problema, o tamanho do teu fracasso, ou o tamanho da tua perseguição. Mas eu quero te dizer, ei, convide o Senhor para alinhar a tua visão. E acorde amanhã dizendo: ei, tamanho do meu Deus. Oh Deus maravilhoso, poderoso, maior que todas as coisas. Apresenta para a tua casa o tamanho do Deus que você serve.
Apresente na tua vida o teu fundamento, a tua pedra angular, aquela que não falha. Apresenta aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. O Senhor sabe o que você precisa. Comece a declarar. Comece a profetizar. É profetizando? Então não é reclamando. É profetizando? Então não precisa mostrar o quanto de adversidade, porque o Senhor já viu e Ele diz assim: escolha a mesa certa, se coloque no caminho certo, venha na direção certa, porque eu vou te dar a vitória. Não distraia, porque senão você afunda. Não distraia daquilo que eu tenho para te dar, porque senão você afunda. Você precisa começar bem e terminar melhor ainda. E para que isso aconteça, são decisões e decisões. Quando eu entrego ao Senhor as minhas expectativas, quando eu entendo que Ele é o meu fundamento, quando eu sei que é nele que eu tenho crido, é Ele que vai fazer todas as coisas, é Ele, é por Ele, é para Ele, a minha vida começa a mudar de rota, de direção, a estrada se torna leve. Mesmo que venha um vento, eu sei que Ele está caminhando em meu favor. E é isso que você deve levantar todos os dias, não com os seus problemas, porque hoje nós vamos entregar aqui nesse altar tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te impede, todas as escolhas erradas, você pode deixar aqui hoje. E você sai daqui com a convicção, a direção e a agenda alinhada no propósito certo. Amém? Eu sempre falo que sonhos eu planejo para mim, mas o propósito é o sonho do Senhor para a minha vida. O que você quer viver? Se você quer algo dele, busque através dele. Não existe como nós termos fé sem ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não são pessoas falando todas as coisas. A fé vem pela palavra. É ela que fundamenta os teus projetos. Se você quer iniciar esse ano, nessa jornada, engatando a sua primeira ali, eu não sei como é que os homens falam, né? Não vou falar igual os homens. Mas se você quer iniciar esse ano e terminar bem, fixe os seus olhos no Senhor. Entenda que Ele é o caminho. E é somente nele para fundamentar aquilo que você precisa. Entrega. Entrega aquilo que faz com que você reclame, entrega a tua dor, entrega teus problemas, entrega o teu caminho, entrega tudo na mão dele, deixa com ele essa noite. Porque ele te dará o que o teu coração anseia. Ele cumprirá os desejos do teu coração. O salmista nos diz no Salmo 84, 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão aplainados no seu caminho. Quando eu falo de um caminho aplainado, eu falo de uma estrada reta. Quando eu falo de caminho aplainado, eu falo de uma direção certa. E o Senhor quer te levar a lugares altos. Mas você precisa fixar os seus sonhos, as suas vontades nele. Eu quero convidar você a ficar em pé e declarar sobre a sua vida. Assim como o salmista continua dizendo, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 longe de ti. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus, Ele é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e Ele não retirará bem algum aos que andam na sua retidão, ao que alinham o seu caminho, a sua vontade. E hoje eu quero convidar você, fecha teus olhos, aonde você está, e eu quero que você declare aquilo que você talvez visualizou de problema, mas você vai agora olhar, não para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho do Deus que pode solucionar todas as causas que você não tem capacidade. Eu não sei onde você está colocando as suas forças, mas eu te convido a colocar no Senhor. Se você não entregou o seu caminho a Ele, eu te convido agora a dizer, Senhor, eu entrego
a minha agenda nas tuas mãos. Eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. Eu entrego o meu sonho nas tuas mãos. Porque eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que tu és maior e melhor que todas as coisas. Porque aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, Ele dará todo o bem, toda a graça. Fecha teus olhos onde você está. Levanta tuas mãos como ato de entrega. Se você quer entregar a Ele a tua vida, o teu caminho, a tua agenda. Se você quer entregar a Ele toda a tua preocupação essa noite. Se você quer entregar a Ele a tua direção. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o teu fundamento.